ministração de hoje saiu hoje. Então ela está quentinha. Então abra o seu coração, coloca a mão no seu coração aqui, ó. Respira fundo, bem fundo. Fala, Senhor, eu libero acesso ao meu coração. Fala comigo hoje. Eu não quero sair do mesmo jeito que eu cheguei. Toca nos lugares que estão escondidos. Algumas feridas que ninguém vê. Mas o Senhor sabe que está ali. Que hoje seja a noite do estancar do céu na minha vida. E que eu possa testemunhar aquilo que o Senhor vai fazer. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar uma amiga especial, a Aline. A Aline está me ajudando hoje, gente. Aplausos a Aline, gente. Vocês sabem que eu gosto de fazer dinâmica, né? Para poder entrar na cabeça de vocês a palavra. Essa jarra aqui representa você. Combinado assim? Essa aqui é você. Ou pode ser eu. Cada pedra significa algo que tentou paralisar o seu propósito e o seu chamado. Então, eu preciso de corajosas. Eu vou falar a primeira, tá? Injustiça. Medo. Uma de cada vez. Insuficiência. Insegurança. Incapacidade. Rejeição. Fala alto aí. Ansiosa. Que mais? Inveja. Que mais? Incapaz. Nossa, incapaz já foi 3 vezes. Raiva. Vamos? Traição, meu pai. Omissão. Que mais? Comparação. Que mais? Orgulho. Que mais? Cansaço. Que mais? Hã? Vergonha? Pecado. Desânimo. Murmuração. Inveja. Soberba. Medo. O que mais? Ainda tem pedra, gente. Vamos, me ajuda. Insegurança. Depressão. Segura, Aline, em nome de Jesus, irmã. As irmãs estão pesadas. Vai. Hã? Ah, destemida não. Destemida é coisa boa. Promiscuidade. O que mais? Procrastinação. A opinião dos outros. O que mais? Falta de domínio próprio. Fofoca. Controladora. Mentira. Meu Deus, segura, hein, Aline? Preguiça. O que mais? Dependência emocional. Falta só uma, tem que ser bem forte. Hã? Ixi, está pequenininha para o estresse. Estresse. Já acabou as pedras, irmã. A verdade é que todas nós estamos carregando algo dentro de nós. Ninguém aqui está vazio. E o convite para essa noite é que nós possamos nos esvaziar de todas as pedras que carregamos. E só se nós nos esvaziarmos, o Senhor consegue nos encher. Deu para entender? Você está pronta para se esvaziar? Aline, obrigada. Que Deus te abençoe. Desce devagarzinho para você não tomar um banho, em nome de Jesus. Amém? Essas pedras representam rejeição, traição, abandono, humilhação, calúnia, injustiça, comparação, medo, ansiedade, culpa, amargura, decepção, orgulho, solidão. Palavras que ferem. Pedras. Quem nunca tropeçou numa pedra? Recentemente eu fiquei sabendo que o meu vizinho, lindo, maravilhoso, Mateuzinho, está jogando bola. Quem aqui já correu na rua e machucou o dedão do pé? Já? Aí sai o tampão, não é? Gente, é uma dor que ninguém... É uma coisa terrível. Ele é pequenininho. E aí o Vitor estava me contando que ele machucou o dedão do pé. Eu falei, tadinho, tocou numa pedra. Mas, infelizmente, nós não podemos proteger os nossos filhos das pedras da vida. E nem nós conseguimos nos proteger, algumas vezes, das pedras que a vida nos traz. Tem uma frase de um escritor que eu gosto muito, A.W. Tozer, que diz assim:
Deus não pode encher aquilo que já está cheio de si mesma. Vamos repetir comigo? Deus não pode encher aquilo que já está cheio. Meu Deus. Essa frase aqui, meu Deus do céu, marcou a minha vida. Talvez o nosso maior problema não seja a falta do Espírito Santo. Talvez seja o excesso de nós mesmas. Muito ego, muito controle e muito eu. Olha para essa mulher linda e fala para ela, não ficar triste com a pastora, que a pastora está de rosa e ela é fofinha. Agora fala com voz de profeta. Chegou o dia de esvaziar o eu, para que o Senhor possa te encher. Amém? Eu não sei se vocês sentiram a mesma coisa, mas eu senti no louvor vocês um pouco tímida. Vocês estão tímida? A gente está na sala de casa. No banheiro de casa, que a gente canta tudo desafinado, não é assim? Ou só eu que canto no meu banheiro e minha vizinha, misericórdia, ela acha que sabe cantar. Antes de começar a ministração, eu vou cantar um trechinho de uma canção, mas eu queria que você entregasse a sua melhor adoração. Assim como aquelas irmãs que vão na oração à tarde, sabe aquelas senhorinhas que estão totalmente desafinadas, mas que tem um coque lindo que chama Jesus de Jesus, mas são cheias do Espírito Santo? Você não precisa ter vergonha da irmã do lado, tá? Você veio aqui para adorá-lo. Você não veio aqui ter um encontro com a pastora Vanessa. Não veio ter um encontro com a tua amiga. Você não veio por causa de um convite. Você veio aqui adorar o Senhor. Não foi isso? Foi ou não foi? Então tá bom. Tem uma canção que eu gosto muito, que minha avó cantava, que diz assim: a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor. Enquanto ela cantava, ela lavava a louça. E me ensinava o poder da adoração. Jesus, vim para adorar. Meu Deus, és totalmente amável, totalmente tão maravilhoso. Eu vim pra quê? Foi para isso que você veio. Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno. Que se abram os céus. Todo o céu fechado. Nós damos ordem agora ao mundo espiritual. Senhor, abre os céus essa noite.
Abra os céus essa noite. É noite de resposta, é noite de cura, é noite de transformação. Senhor, nós batalhamos no mundo espiritual, reivindicando cada vida que veio ouvir a tua palavra e sofrer uma transformação. Oh, Senhor, que se abram os céus, o teu reino. Que se abra os céus, o seu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram. Grande Deus, que os céus a nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, vim para Senhor, nós viemos até aqui para dizer que o Senhor é o nosso Deus. É o Senhor que é amável. É o Senhor que é digno da adoração. O Senhor é bem-vindo nessa casa. Essa casa é do Senhor. Toma conta da nossa vida. Toma conta da nossa vida. Estamos nos esvaziando para te adorar. Senhor, nada vai parar a nossa adoração. Nós viemos aqui para te adorar. Então recebe a nossa adoração. És totalmente amável, totalmente digno ao Senhor. Eu nunca, Senhor, eu nunca. Eu nunca, Senhor, vou ter a dimensão do preço que o Senhor pagou por mim, por essas mulheres, Pai. O preço foi alto. O preço foi alto naquela cruz. Saberei o preço dos meus pecados. Para terminar, vim para adorar-te, vim para quê? Você está na terra para quê? Ah, o céu está te ouvindo agora. Ah, o céu de bronze, o céu foi aberto essa noite. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Antes de sentar, abraça essa irmã do seu lado. Fala, o preço foi alto por você. Não é hora de desistir, né? É hora de desistir? Não. Pode se assentar. Você que trouxe sua Bíblia de papel, pode abrir aí em Atos 6:1-7. A versão que eu vou estar lendo é NVI, tá bom? Vamos colocar aqui no telão, vocês podem acompanhar. Vou fazer a leitura. Eu só vou pedir uma coisa para vocês: não durmam. Se você vê uma irmã dormindo, você vai ser muito educada, vai falar: irmã, eu vou te acordar. Se você quiser uma aguinha, a irmã da jarra pode derrubar uma água em você. Não é hora de dormir, combinado? Vamos começar a leitura. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega murmuravam contra os judeus de fala hebraica,
porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas da distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir mesas. Chamou os irmãos: escolham entre vocês 7, repete comigo, 7. 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e os encarreguem dessa tarefa. Assim, nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão. Vocês conseguem ler comigo? Quem eles escolheram aí? Vamos ver se está. O que mais? Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Além, Prócoro, Nicanor, Timon, Nicolau, que havia se convertido ao judaísmo e era proveniente da Antioquia. Próximo. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente. O número de discípulos em Jerusalém, além disso, um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Vocês entenderam o texto? Pergunta para a irmã se ela entendeu o texto. Estão pronta para uma exegese que eu não sei fazer? Aleluia. Gente, esse texto aqui acontece em um cenário incrível. O cenário era incrível. E eu vou compartilhar com vocês. Primeiro, vamos para o tema da palavra. O tema da palavra é... Ai, mas está muito devagar, está parecendo novena, de novo. Entendeu? Combinado. Hoje nós vamos caminhar na vida de um homem que marcou a sua geração através do seu chamado e do seu posicionamento no reino. Antes de mergulhar na história de Estevão, quem já ouviu falar sobre Estevão? Levanta a mão aí. Quem é crente das antigas já ouviu falar. Precisamos entender o cenário que a igreja vivia. O livro de Atos registra o nascimento da igreja. A igreja está começando. E tudo que começa meio complicadinho, não é verdade? É ou não é? Você já começou? Quando você casou e você foi montar a sua casa, foi fácil? Não foi fácil. Falta uma Tupperware, sempre falta alguma coisa, não falta? Eu estou casada há 23, ainda falta tigela lá em casa. E isso é normal, tá? E Lucas está descrevendo o texto sem nenhum... Ele não está romantizando nada, ele está sendo escrachado. Eu gosto de Lucas porque ele é escrachado mesmo na linguagem dele. Jesus já havia ressuscitado. Ele já tinha ido, porque ele já estava... Né? Já fiz minha parte, agora vocês ficam aí, vê o que vocês vão fazer. Ficou nós aqui. O que vocês estão fazendo para a igreja? Nós somos a igreja moderna. Aqui era o começo da igreja. A igreja teve uma grande transição. O Espírito Santo havia sido derramado aos Pentecostes. Milhares de pessoas tinham se convertido ao cristianismo. Milagres aconteciam a todo tempo. Imagina, a cada esquina tinha um milagre acontecendo. Era o povo falando em línguas, era o povo expulsando demônio, era a gente sendo curada, era paralítico. Era assim, gente. Você tem noção disso? Ele mostra que a igreja estava cheia do Espírito Santo, mas enfrentava conflitos. Ele mostra que a igreja passava por um momento delicado, havia murmuração. Repete comigo, murmuração. Você já murmurou na tua vida? Não, né? Glória a Deus. Problemas administrativos, pessoas sendo esquecidas na igreja. Isso na primeira igreja já tinha. Você acha que na igreja moderna não tem? Problemas administrativos, pessoas se sentindo esquecidas. Você acha que não tem? Toda igreja tem problema. Toda, tá? Você pode pular de igreja em igreja, procurando uma igreja que não tenha problema. Você vai chegar lá, você vai levar o problema, porque talvez o problema esteja em você. E é exatamente nesse contexto problemático que Estevão chega. Oh, meu Deus, quem foi esse homem? No grego, o nome dele chama Stefanos. Olha que coisa chique, gente. Dá para colocar o nome do filho, Stefanos. O nome Estevão significa coroa. E esse homem recebe uma coroa no final da sua jornada. Ele era judeu, helenista, judeu de língua e de cultura grega. O seu sermão, em Atos 7, foi um dos mais famosos. Sabe o que é o babado? Foi o sermão dele. Vocês viram o sermão da pastora Helena Raquel? Aquele sermão lá do Gideões? Foi o sermão dele nessa época. Foi esse aqui. Esse aqui ele causou, ele jogou tudo num ventilador mesmo.
Em Atos 6, depois você vai lá, lê Atos 6 e Atos 7 para você entender a história desse homem que é maravilhosa, tá? Vocês vão ler? Sim. Amém? Amém? Ao longo do discurso dele, ele conta a história todinha de Israel. Pensa numa pessoa que era inteligente, cheia de sabedoria, parecia o meu marido, entendeu? Falava tudo bonitinho, todos os versículos, com uma linguagem, uma eloquência. Eu fico imaginando Estevão. Eu não parecia com Estevão, não, porque você viu que a minha linguagem é assim. Mas Lucas escolhe descrever ele de uma forma que define muitas vidas. Um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Agora, se Lucas estivesse aqui hoje, escrevendo um livro, e fosse escrever apenas uma linha sobre quem é você. Eu quero ver quem é corajosa agora, tá? Ixi, vocês estão aí ainda? O que ele escreveria sobre você? Ela é cheia de... Vamos lá, me ajuda. Fé. Coragem. Hã? Ansiedade. Vamos, mulherada, vocês estão tímida. Ânimo, cheia do Espírito Santo. Gente, em uma linha, ele escreveu o que ele era. Homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Talvez você esteja cheia de paz, de fé, de amor, mansidão. Ou talvez você esteja cheia de murmuração, amargura, ansiedade, falsidade, vaidade. Porque aquilo que nos enche acaba definindo quem somos. Se você pudesse definir a pastora Vanessa em uma palavra, o que você definiria? Pode ser verdadeira. Vamos. Perseverança, amor, dedicação, força, sabedoria. Nós somos definidos com uma palavra. Infelizmente é assim. É ou não é? Ainda mais mulher, que mulher é um ser complicado. A mulher olha para a pessoa, ela já faz um raio-x. É só vocês? Você acaba de conhecer, você já faz um raio-x da irmã. De cima a baixo, o sangue do cordeiro. Ô, irmã, vigia. Você tem Jesus agora. Mas por muitas vezes a gente julga a pessoa pela capa. Ou um livro pela capa. Mas a verdade é que Estevão pregava com as suas palavras e com as suas atitudes. Nesses últimos dias eu passei por um momento bem delicado da minha jornada e eu vou ser bem sincera com vocês. Foi a primeira vez em 14 anos, 12 anos, que a pastora Vanessa queria sair do barco. E não é quando fala assim, a pastora é corajosa, ela é forte. Mas tem algumas pedradas que vêm, gente, que você não sabe nem de onde veio. E a gente tem que entender que o nosso inimigo não para. Se você ora 3 horas por dia, aumenta a sua carga horária. Porque enquanto você está dormindo, ele está tramando contra a sua vida. Mas nessas semanas que eu passei nesse momento delicado, pensando em desistir do chamado, falando, será que gente, eu não estou aguentando nem comigo, vou carregar essas mulheradas tudo nas costas, tudo problemática. Umas mulher tudo processada, que é tudo complicada. Posso desabafar com vocês? Tem umas mulheres que é complicada demais, gente. Nada tá bom. É azul, é rosa, é verde, tudo reclama. Nada tá bom. Se a igreja tá verde, tá ruim. Se a igreja tá preta, tá ruim. Se o pastor tá de cinza... Ô, irmã, me ajuda. O chamado já é pesado demais, mas tem gente que complica. E nesse momento o Senhor falava, filha, não importa o que estão fazendo, ou falando, ou te atacando, o que você carrega é muito maior. Deixa as pedradas vir, chegou a hora de transbordar. É difícil sorrir com vontade de chorar. É difícil pregar com vontade de não estar aqui. É difícil. É difícil vencer o ego. É difícil. É difícil viver o evangelho, gente, porque Jesus, ele deixou a régua muito alta. Humildade, coragem, renúncia, esvaziar. E essas palavras ficaram no meu coração durante esses dias. Algumas pessoas tiveram acesso à minha casa. Eu recebi mensagem de algumas pessoas, que tem pessoas que conhecem a gente no olhar, sabe? Você tem amigas assim, que te conhecem no olhar. E fazia muito tempo que eu não via a Vanessa daquele jeito. Só que eu fiquei orgulhosa, sabe? Porque a Vanessa, de 12 anos atrás, teria reagido de uma outra maneira.
E ali eu vi o quanto eu amadureci. E é difícil amadurecer. E eu orei e falei, Senhor, esvazia. Se tem mais alguma coisa que tem que esvaziar, esvazia. Esvazia, me esvazia. Eu quero ser humilde como o Senhor. Eu quero carregar a tua presença com integridade. Eu quero subir naquele altar de cabeça erguida. Eu preciso ser uma pregação ambulante sem estar no altar. E esse é o nosso dever como mulheres cristãs. Ser uma pregação sem estar no altar. Essa é a parte difícil. Porque criar um sermão até é fácil. Quero ver você viver o sermão que você está pregando. E o Senhor me convidou a viver o sermão que eu estou pregando hoje. Tem um pastor que eu admiro muito, que é escritor também, chama Andrei Murray. Ele escreveu uma frase que diz assim: a humildade é o completo esvaziamento do eu, para que Deus seja tudo. Deus precisa ser tudo. Deus é tudo na tua vida? Fala a verdade, Ele é tudo. E eu ficava na minha casa chorando, as meninas orando por mim, uma orando pela outra, uma apoiando a outra, nesse momento. E eu ficava assim, Jesus. E tem uma canção que virou uma oração nesses dias. Quem foi muito perdoado deveria saber o valor de ser amado, mas por outro lado, o bem que eu quero fazer, de fato eu não faço. Dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado. Então esbarro na tua palavra e sou confrontado. Não adianta fingir que está tudo bem. Se em ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei. Na minha hipocrisia, me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em pele de ovelha, Agindo como um lobo, me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Jesus. Quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do Meu coração, de joelhos eu imploro o teu perdão. Pois tua graça joga minha carne ao chão. Ensina-me o valor da comunhão, de beber O vinho e partilhar o pão. Oh, oh, oh. Pedir para o Senhor quebrar o orgulho, para o Senhor mostrar quem você é, mostrar o que está dentro do teu coração de verdade. Porque na hora que a pressão chega, é mais fácil correr e fugir, não é? Quando os ataques começam, não é mais fácil se esconder, como Elias fez? Quando tudo desmorona, o que é mais fácil fazer? Fala a verdade. Se esconder, fugir. Mas o convite do Senhor é ir em frente.
e mostre quem está dentro de você. E essa pregação foi um nocaute do Senhor para mim. Enquanto eu estudava Atos, uma pergunta não saía do meu coração. Porque Lucas faz questão de repetir várias vezes que Estevão era cheio de fé. Estevão era cheio do Espírito Santo. Estevão era cheio da graça. Estevão era cheio do poder. Estevão era cheio de sabedoria. Desde o início da jornada de Estevão até o fim do seu chamado, ele permaneceu cheio do Espírito Santo. E o convite do Senhor para mim e para você é para você enfrentar a sua jornada cheia do Espírito Santo. É desafiador, mas você vai conseguir. Independente da circunstância, Lucas nos mostra que o conteúdo de Estevão foi preservado. No momento de pressão, quando nós esmagamos uma uva, o que sai dela? O que sai da uva quando você esmaga a uva? Suco de uva? Quando você esmaga uma laranja, o que sai dela? Suco de laranja. Se você esmaga um limão, vai ser o quê? Suco de limão. E quando te esmagam, o que sai de você? Tem alguma corajosa para me dizer? Quando te esmagam, sai ira, sai ódio, sai vingança. O que sai de você? Raiva? Ou sai paz, perseverança e amor? Esse é o Evangelho. Se não está saindo paz, não está saindo perseverança e está faltando amor, está faltando Cristo. É desafiador o Evangelho. Pregar o Evangelho é desafiador. Viver o Evangelho é desafiador. Olha para essa mulher do outro lado, para a outra não ficar com raiva de você, porque ela já está com cara para mim assim, só o sangue. Fala para ela assim, bem bonitinha, bem fofinha. Deus não quer apenas mudar as suas circunstâncias. Ele quer mudar aquilo que está governando esse coração. Vamos para a primeira lição? Estão preparada? Está preparada? Tem mulher aqui ainda comigo? Eu vou falar uma vez, vocês vão repetir bem alto para poder ficar cravado, porque pregação é pregar a palavra, é tipo um martelo, pá! Então eu vou pregar na cabeça de vocês, até vocês. Tá? Primeira lição. Antes de Deus te usar, Ele te convida a servir. Fala para a irmã aí do lado. Antes dele te usar, Ele vai te convidar a servir. Tá. Em Atos 6, 2, 3 diz assim: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a servir às mesas. O Senhor está convidando aqui a servir. 7 homens foram separados para poder servir a igreja local. Aqui nasceu o diaconato, o voluntariado da igreja, a primeira igreja. O voluntariado nasceu aqui. 7 homens. Enquanto a gente olha para a profissão, para as posses da pessoa, as qualidades que a pessoa carrega, né, na perspectiva humana, o Senhor olha para o caráter da pessoa. Para escolher um bom diácono, um bom discípulo, o Senhor olha por caráter. O homem que o Senhor usaria para pregar um dos maiores sermãos, começou servindo mesa. Você tem ideia disso? Quantas vezes nós menosprezamos isso? Ele começou na ação social da igreja, porque as viúvas estavam tendo dificuldade, não recebiam cestas básicas, e ele ia servir as viúvas, juntos com 7 homens que foram separados para isso. Eu estou sentindo um retorno ao microfone, não sei o que está acontecendo aqui, alguma coisa. A nossa geração quer visibilidade, quer ser visto, quer ser lembrado, mas Deus continua procurando pessoas que estão dispostas a servir escondido. Jesus nos ensinou isso quando ele disse: quem quiser ser maior, seja servo. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas a mesa foi a escola de Estevão. Foi ali que o Senhor observou o coração dele. Onde estava o coração, qual era a inclinação do coração de Estevão. Enquanto ele servia as pessoas, Deus estava formando um pregador. Enquanto você está servindo, trabalhando, o Senhor está preparando algo grande para você. Não menospreze a área que você serve. Eu não sei qual é a sua profissão, se você é médica, dentista, faxineira, babá, advogada, dona de casa. Eu não sei qual é a sua profissão. Também não sei qual é o ministério que você serve. Quais são que a gente tem aqui? Recepção, logística, sala pastoral, kids, mídia. Qual? Fala aí para mim, ajuda, gente. Boas-vindas, ação social, eventos. Eu não sei aonde é que você serve. Ali é o seu campo de treinamento.
Não menospreze esse lugar. O meu ministério, eu comecei na igreja nova, eu ia para a igreja com a minha avó, comecei a servir na igreja pequenininha, com 12, 13 anos eu já fazia parte do Ministério de Crianças, que era a salinha antigamente, do teatro, e também fazia parte do Ministério de Louvor e Dança. Não sabia dançar nada e cantar muito menos, mas eu fazia parte. Quando eu casei, eu decidi, eu achei importante servir junto com o Vitor. Eu era do louvor naquela época e o Vitor ainda não estava servindo em nada. E aí nós fomos convidados para servir como obreiro. Sabe o que o obreiro faz? Abre e fecha a porta da igreja, serve a água como os staffs fazem ali, cuida dos pastores. Eu era obreira, gente. Abri e fechava a porta toda feliz, ia toda feliz para a igreja, de salto alto, com vestidinho, com um negocinho. A paz do Senhor, glória a Jesus. Paz do Senhor, glória a Jesus. Era a primeira a chegar, a última a sair da igreja. Foi assim que eu comecei a servir com meu esposo. Depois a gente começou a assumir alguns ministérios, ministério de casais, ministério de família, e foi indo. Até que o Senhor me deu a oportunidade de começar a ministrar para mulheres. Eu nunca pensei que ia ministrar para mulheres. Em pequenas rodas de 30, 40, 60, 80, e foi aumentando, as mulheres, as rodas aumentavam. E ali eu comecei a preparar meus primeiros sermões. Tudo começa pequeno. Se prepara. Às vezes o Senhor já colocou uma palavra no seu coração, você não tem coragem de colocar no papel. E você quer que Deus te use como? Ai, pastora, mas eu nunca vou ter oportunidade de pegar um microfone. Há muitas mulheres que nunca seguraram um microfone na mão, mas pregam todos os dias através das suas atitudes. Tem noção disso? A sua vida é a maior pregação vista. Como está sendo a sua pregação? Está sendo fácil? Sim, gente. É fácil? Pregar a palavra é dizer não para nós mesmos, é diminuir para que Ele cresça, é entender que Ele está movendo em nós algo. Se você está no Evangelho, pastor, eu estou na igreja há 15 anos, há 20 anos, há 30 anos, e você continua vivendo a mesma vida, me desculpa, você só conhece a palavra, mas você ainda não teve um encontro com Ele. Porque toda mulher que tem um encontro com Abba, é impossível continuar a mesma. E o convite hoje é para que você se pareça com Ele. Você pode conhecer a Bíblia de cabo a rabo, mas se você não tiver um encontro com Ele, sua vida vai continuar a mesma. E você precisa de... Evangelho é transformação. Ser crente é religião. Evangelho é transformação. Tem muita gente que bate no peito, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente. Só o sangue de Jesus na vida da irmã. Dá até medo da crente. Escandalizando o nome de Cristo. Como que está a tua vida? Como você é vista no teu trabalho, na tua faculdade, na sua casa? Quando você chega, como que fica o clima na sua casa? Fala para mim. Bom, as pessoas te recebem com alegria? Ou falou, já chegou a terrorista. A irmã bomba chegou. Todo mundo sai correndo para os quartos. Chegou a irmã bomba! É verdade? Ou não? Você chega, os seus filhos ficam com os braços abertos, o cachorrinho vem te... Ou você já chega estressada, não queria essa casa, não queria... Só murmura. Vamos fazer um combinado? Para de murmurar. Começa a agradecer. Agradece que você está em pé. Que você tem uma porta de trabalho. Que você está com saúde, está respirando. Agradece. Chegou o tempo de agradecer. A segunda lição. Mulheres cheias do Espírito Santo não mudam apenas os lugares, elas mudam a atmosfera. É o que eu estou falando aqui. Chegou a irmã bomba? Não, acabou isso. Chegou a irmã da paz. Quando ela chega, a alegria chega junto. Quando ela chega, todo mundo quer estar perto. Que tem gente que eu vou te falar, ela chega, ela espalha grupinho, já viu isso? A irmã chega, todo mundo sai correndo. Não, vamos sair, que a irmã chegou. Em Atos 6:8 diz que Estevão era cheio de graça e de poder. Ele fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. Lucas não disse que Estevão tinha apenas poder, disse que ele tinha graça e poder. E o que significa cheio de graça em Atos? Ele carregava bondade, compaixão, empatia, amor por vidas. A graça dele era visível. Era visível nas suas atitudes. E sabe o poder? O poder é consequência. O Espírito Santo, quando ele chega na vida de uma pessoa, quando ele toma a vida de uma pessoa por completo,
essa pessoa reluz graça. E ela recebe poder do alto. Jesus disse isso, que deixaria o Espírito Santo Consolador e deixaria o poder sobre a terra. Que nós poderíamos fazer prodígios como eles fizeram. E por que nós não estamos fazendo? Alguém me responde por que nós não estamos fazendo o que eles faziam antes? Qual que é a desculpa? A graça moldava quem Estevão era. O poder revelava quem trabalhava através dele. Muitas pessoas confundem o que é poder. Poder não é fazer as pessoas se curvarem diante de você. É viver de tal forma que o inferno reconheça quem você carrega. Tem muita gente que quer ter poder, quer ter nome, quer ter... para as pessoas se curvarem, para serem idolatradas. Eu quero ter poder para o inferno reconhecer ela se levantou em oração. É esse poder que você precisa buscar. Lucas nunca disse que ele saiu procurando milagres. Enquanto ele servia as mesas, milagres aconteciam. Enquanto vocês estão ali preparando o Eva em ação, os papeizinhos, milagres estão acontecendo na vida de quem está à sua volta. Enquanto você está naquela cozinha preparando o almoço de domingo para as pessoas que vão estar aqui, existem milagres acontecendo à sua volta. Enquanto você está na mídia tirando foto, existem milagres acontecendo em você e através de você. Era assim que o Senhor usava Estevão. Tem mulheres que não têm noção do que elas fazem dentro de casa. Quando elas montam mesa, arrumam cama, lavam roupas, servem os seus com amor. E todos à sua volta são impactados pelo amor, pela graça e pelo poder que aquela mulher carrega. Filhos são libertos, maridos são salvos, casas são restauradas pela graça e poder de uma mulher de Deus. A terceira lição que eu posso aprender com Estevão: mulheres cheias do Espírito Santo não deixam as críticas definirem quem elas são, não definem a sua identidade. O texto de Atos 6, 9, 11 diz assim: contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga, dos libertos, era a placa da sinagoga, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilécia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e o Espírito Santo que ele carregava. Então, subornaram alguns e disseram: ouvimos que Estevão falou blasfêmia contra Moisés e contra Deus. É nítido que quando nós estamos fazendo a diferença, o inferno fica revoltado com você. O inferno está incomodado quando você se posiciona. E aí o que você faz quando o inferno se incomoda? Enquanto Estevão estava sendo admirado pelo povo, começou a incomodar os religiosos. E o pior é que começou dentro da igreja, lá do templo, que começou o negócio. Difícil, né? Agora começou críticas, ataques, perseguição, acusação. E sabe o que isso me ensina? Que quanto mais você crescer em Deus, mais você vai ter que se preparar para os ataques. Agora, quais são as armas que você vai usar? Toda mulher que decide viver em Deus precisa entender uma verdade. Nem toda oposição é sinal que você está no caminho errado. Quando a oposição se levanta, é sinal que você está no caminho certo. Então não é hora de parar. Fala para ela, não é hora de parar não. Fala para a irmã do lado. Cutuca do outro lado que tem uma irmã dormindo aí, senão eu vou chamar ela pelo nome. Aleluia. Mas pastor, o que eu vou fazer quando a oposição se levantar? Me fala. Primeiro conselho: não desça ao nível de quem está tentando te destruir. Quer que eu repita? Não desça ao nível de quem está tentando te destruir. Atos diz que eles levantaram falsas testemunhas. Estevão não fez nenhuma campanha para limpar a imagem dele, tá? Não ficou fazendo campanha. Ele permaneceu firme. Nós vivemos uma cultura de uma resposta imediata, não é? É ou não é? Tem mulher aqui? Basta alguém falar alguma coisa de você, nós já sentimos a necessidade de se defender. Aí, a gente quer falar a nossa versão para o mundo. É ou não é? Ah, gente, vocês estão muito quietinhos. Eu vou falar minha versão para o mundo. Eu preciso me defender.
As irmãs já viram barraco gospel. Meu Deus, me ajuda. A mentira não merece justificativa. Deixa que falem de você. Deixa que falem de você. O importante é que não seja verdade. O tempo é o Senhor da razão. E a verdade sempre vem à tona. Então eu quero te encorajar. Tem mulher de salto aí? Olha para o seu pé bonito aí. Se está de sapatilha também pode olhar, porque eu sei que os dedinhos estão assim grudados. Quando a oposição vier, meu amor, não desce do salto. Não se rebaixa. Não se humilhe. Não revide. Apenas continue o que você estava fazendo. O segundo conselho é justamente esse. Continue fazendo o que Deus mandou você fazer. Está parada por quê? Parou por quê? Eu parei. A oposição quer desviar você do seu propósito. Esse é o papel do diabo, gente. Ele quer tirar você do seu propósito. Esse é o trabalho dele, tá? Ele fica lá no inferno, na salinha dele, fazendo planinho. Eu vou fazer isso aqui, eu vou mexer com o marido dela aqui, eu vou fazer o cachorro latir. Vai fazer de tudo para você pecar o dia inteiro. Dia de culto de mulheres parece que é uma coisa. Eu falo, Senhor, eu tenho que ficar num lugar trancada. O diabo não para. Ele é um ser milenar. Para de ser bobinha. Para de ser bobinha. Cuidado com as ciladas do cão. Tem mulher caindo em cilada que já tinha caído e está caindo de novo. Pelo amor de Deus, abre o teu olho. Você não é japonês? O inimigo sabe que se não parar o seu chamado, se ele não parar o seu chamado, vidas serão alcançadas através de você. É isso que ele não quer, que vidas sejam alcançadas através de vocês. Quantas mulheres pararam de servir porque falaram, eu vi falando de mim, pastora, eu chego lá no Ministério do Boas-Vindas, ninguém fala comigo. A dona de Olinda não me deu um Danone. O irmão do café não fez um cappuccino para mim. Gente, pelo amor de Deus, vamos ter maturidade. Se a irmã não falou com você, sorria para ela, fala, irmã, minha amiga, eu estou aqui. Bom dia. Às vezes ela está num dia ruim, está amarga, está complicada. Constrange ela em amor. Constrange em amor, chega com alegria. Agora, se você olhar para a irmã e já virar, gente, não vai dar certo. Gente, lidar com gente é complicado. Lidar com gente na empresa, na igreja, qualquer... pastora Luciana, é ou não é? Então, facilita a vida da irmã que é complicada. Se a irmã é complicada, não complica mais. Fala, eu vou ajudar essa irmã. Se o Senhor colocou ela na minha vida, eu vou ajudar ela a descomplicar a vida dela. Não permita que a opinião de quem não conhece a sua história interrompa o propósito de Deus sobre a tua vida. Terceiro conselho, confie que Deus é o seu defensor. Estevão não precisou fabricar nenhuma defesa, Deus falou por ele. Lembre-se, Deus é advogado, não é? Então não precisa gastar o seu tempo se justificando e criando aí todo um sermão para provar que você é inocente. Isaías 54, 17, tem um versículo muito forte que diz, toda a ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. Então, para de cair nessas ciladas. Tem gente, eu não ia falar isso não, mas eu vou ter que falar, Jesus, me ajuda. Basta um comentário no Instagram, uma mensagem fora de contexto, um print, uma fofoca, uma palavra mal interpretada, que a pessoa já vira a cara, já para de ir para a igreja, já para de tudo. Gente, nem tudo é sobre você. Às vezes a irmã está postando um negócio lá e você já acha que é para você. Tudo indireta para você. Vamos falar a verdade. É criança que usa a rede social para desabafar. Mulher madura chega, olha a olho e fala, irmã, eu quero te pedir perdão se eu fiz alguma coisa que eu estou sentindo um negócio estranho entre você e eu. Resolve olho a olho. Esse negócio de ficar direitinho no Instagram, pelo amor de Deus, vamos crescer. Posta versículo devocional com Deus e depois uma indireta para atacar alguém. Devocional com Deus Pai, vamos atacar a irmã do lado. Eu não sei que Deus é esse que esse povo está servindo. Tem vidas morrendo enquanto estão distraídas, uma tentando destruir a outra. Rivalidade do reino. Quem pode mais? Você não entendeu nada. É que ele cresça e eu diminua. É que ele cresça e eu diminua.
Tudo que é o inverso está errado. Vivemos uma geração de cancelamento. A pregação de Estevão, com certeza, foi o cancelada da época. Sabe aquele cancelamento? Bloqueia Estevão. Está falando demais. Ele falou verdades, mas nem sempre a verdade é vista com bons olhos. Mas é lindo que a oposição não revela só o coraçãozinho do outro. A oposição revela como está o seu coraçãozinho. Quando falarem de você injustamente, o que vão encontrar em você? Alguém que vai tentar se vingar na próxima oportunidade, ou uma mulher que parece com Jesus? Tem alguém aí ainda? Glória. Quando você sabe quem você é, você não precisa responder crítica, você não precisa vencer discussões, você não precisa convencer todo mundo, você não precisa gastar energia com isso. Gasta energia orando. Sabe como Deus respondeu às acusações feitas a Estevão? Ele no Sinédrio, num lugar onde era julgado. O texto diz que o Senhor não abriu a boca, Estevão não abriu a boca. Presta atenção. Atos diz que todos olharam para Estevão e viu o rosto dele reluzente. A glória de Deus estava sobre Estevão. Gente, isso é muito forte. Enquanto os acusadores estavam cheios de ódio, Estevão estava cheio da presença. Independente de como o outro está, envenenado, não deixe se envenenar pelo outro. Cantamos um hino aqui falando sobre a presença. E eu não quero ser como Saul, que a presença se afastou de mim. Toma cuidado para a presença não se afastar de você. Valorize a presença. Chegamos ao momento mais intenso da história, onde Estevão, até aqui já tinha feito tantas coisas, ele serviu ao reino, ele ajudou pessoas, enquanto ele servia, pessoas eram curadas, milagres aconteciam, era um homem famoso. O texto não fala se ele tinha família, se ele era casado, não fala nada disso, nenhum detalhe sobre a vida dele, só que ele servia ao Senhor, e era um homem cheio de graça, poder, fé e Espírito Santo. Em Atos 7:54 diz assim: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé à direita de Deus. Então disse: vejo os céus abertos e o Filho de Deus em pé. Eles, porém, tamparam os ouvidos, porque não queriam ouvir a voz de Deus. Lançaram-se todos contra Estevão. Todos contra Estevão. Arrastaram ele para fora da cidade, porque a humilhação precisava ser pública. E eu precisava de uma pedra daquela, por favor, alguém me ajuda. E a quarta lição é a pior para mim. É o que nós fazemos quando a multidão pega pedras. Hoje eu estou aqui pregando para vocês. Imagina, o lugar onde Estevão pregou, aquela multidão pegou pedras para apedrejá-lo. Pessoas que foram curadas pela vida de Estevão, agora pegaram pedras para apedrejá-lo. Pessoas que ouviram ele falar de Jesus, agora pega pedra para apedrejá-lo. Viúvas que ele cuidou, agora pega pedra para apedrejá-lo. A religião faz isso. A religião faz isso. Coloca um contra o outro. Nós não podemos viver uma religião, a gente precisa viver Cristo. Chega de religião, eu quero Cristo. Chega de religião, eu quero Cristo. Você não precisa ler a Bíblia toda, mas leia a história de Cristo. Leia do começo ao fim o que Ele fez. Eu só preciso parecer com Ele. Mas com quem nós estamos parecendo? Estamos parecendo com o opositor, com o inimigo. Essa é a parte da história que eu mais me identifico. Porque todas as mulheres aqui já viveram em algum momento em Atos 7. Pessoas com pedras nas mãos para te atingir, sem direito de resposta. E o problema nunca foram as pedras. O problema é o que as pedras despertam dentro da gente. Quando a gente vê alguém nos acusando,
vindo contra nós? O que sai de nós? O que transborda de nós? O que transborda de você? As pedras revelam o seu coração. Há pessoas que, quando são feridas, devolvem pedras. Há pessoas que, quando são traídas, querem trair também. Há pessoas que são humilhadas, agora quer humilhar também. Mas Estevão foi atingido por pedras, mas não permitiu que aquelas pedras acessassem o coração dele. E quem foi que pegou aquelas pedras? Foram homens religiosos, gente que conhecia a Escritura, que frequentava a igreja e que orava. Às vezes, as maiores dores não vêm de quem está longe, vêm de quem está perto. Talvez pessoas que caminham do seu lado. As pedras podem vir até da família, de amigos, de um líder, de alguém da igreja, do seu trabalho, alguém que você confia muito. Quais são as pedras de hoje? A pedra da rejeição, da comparação, da traição, da humilhação, da calúnia, da violência e da indiferença. Sacode essa irmã e fala assim, não dorme não. Talvez o seu corpo nunca tenha sido ferido por uma pedra, mas o seu coração já foi. O que Estevão fez? Ele poderia ter se vingado, poderia ter gritado, pedido justiça, não podia? Calou. Ele fez exatamente o que Jesus fez enquanto recebia pedras. Ele liberou perdão. Isso só é possível quando nós realmente temos um encontro real com o Senhor. O Espírito Santo dentro de Estevão era muito maior do que a violência que ele sofria do lado de fora. Talvez você tenha entrado aqui carregando marcas de pedras que foram lançadas pelo seu pai, pela sua mãe. Falta de demonstração de afeto, palavras que te feriram, que te machucaram demais. Traições que você jamais imaginou. Uma decepção que rasgou o seu coração. Não tem como nos proteger das pedras. Mas essas pedras não podem parar o seu propósito. As pedras pareciam um fim para Estevão, mas era o começo de um grande chamado para a igreja primitiva. Nós não podemos controlar as pedras que são lançadas contra nós, mas podemos decidir o que vai sair de nós. Amargura ou maturidade, vingança ou perdão, morte ou testemunho. A última oração de Estevão rasgou o meu coração. Enquanto todos tacavam pedras, ele orava. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpados. Tendo dito isso, adormeceu. Nesse instante eu paro de ver Estevão e começo a ver Jesus nele. Porque foram as mesmas palavras que Jesus disse. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O Espírito Santo havia tomado a vida de Estevão. Já não era mais ele, era Cristo sobre ele. Quando a pressão aumentou, não teve medo, não teve ódio, não teve vingança. Teve Cristo saindo dele. Ele deixou um legado lindo. Existe um detalhe que Lucas conta, e ele faz questão de registrar. E à primeira vista parece só um detalhe. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que os testemunhas deixaram as capas aos pés de um homem chamado Saulo. Eles tiravam as capas para poder pegar mais pedras. Para ter mais movimento, sabe? Vou tirar minha capa para poder bater mais. E aos pés de Saulo, as capas ficaram. Saulo não aceitou Jesus naquele dia. Saulo não se converteu naquele dia. Mas eu tenho certeza que Saulo não se esqueceu da imagem daquele homem sendo apedrejado e orando pelos seus inimigos. Até que certo dia, em Damasco, Saulo teve um encontro com Jesus. E agora, Paulo entra em ação. E se Estevão não tivesse sido o primeiro mártir da igreja? E se ele não tivesse se entregue? Saulo foi marcado pela vida de Estevão. Evangelho não é florzinha, gente. Se você está achando que vai aceitar Jesus e vai ficar tudo maravilhoso, eu preciso ser sincera com você. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. É assim que diz a palavra. Então, se te falaram coisas ao contrário disso, estão mentindo. Chegou a hora de você pegar essas pedras que lançaram em você, olhar para elas e falar, não me mataram,
Então eu vou continuar no meu propósito. Essas pedras não me mataram, então eu vou continuar o meu propósito. E qual é o seu propósito? Honrar o nome do Senhor por onde quer que você passe. Levando a palavra com atitudes, com a sua vida. Que a sua vida seja uma pregação viva. Você está disposta? Eu não posso dizer para você que as pedras vão parar. Quanto maior o nível espiritual, maior é o número de pedra. Quanto mais você cresce, mais pedra. Quanto mais você cresce, mais pedra. Porque o inimigo quer te derrubar. E qual o segredo? Continuar fazendo aquilo que você foi chamada para fazer. É não parar. Não é hora de parar. Com certeza Estevão não tinha dimensão que Saulo ia virar Paulo, que as igrejas iam crescer tanto. Ele não tinha dimensão do que estava por vir, que hoje nós estaríamos aqui falando sobre ele. Que é um homem que nós nos inspiramos, porque continuou, mesmo com pedradas, mesmo com injustiça, mesmo com acusação, ele continuou o seu chamado. E o convite hoje é para você, mulher, que pensou em parar por causa das pedras. Se você puder curvar a sua cabeça. Quero fazer um convite para você que, enquanto ouvia essa mensagem, percebeu que algumas pedras ainda estão presas no seu coração. Talvez você tenha sido ferida, acusada, rejeitada, injustiçada, mas continua de pé, mesmo cambalhotando. Mas por dentro ainda está sangrando. Hoje o Espírito Santo não quer colocar pedras nas suas mãos. Ele quer colocar poder e autoridade. O convite do Senhor não é para que você ande armada, mulheres armadas, porque vivemos em uma geração que empodera a mulher. E a mulher tem direito de resposta a tudo, e vamos para cima, você pode tudo. O Senhor está convidando mulheres que são revestidas de graça, favor, amor. Se você deseja se esvaziar dessa dor, de toda amargura, e permitir que Cristo seja visto através da sua vida, esse convite é para você. Se você vive esse evangelho e ainda não encontrou Jesus, Ele quer te encontrar hoje. Se essa mensagem falou com você em algum momento, eu quero orar por você e quero te dar um abraço. Eu preciso te abraçar porque eu preciso te desarmar. Porque as nossas armas não são armas físicas, são armas espirituais. E do jeito que você está lutando essa vida, você vai acabar se machucando e machucando muitas pessoas. Se você sentir no seu coração de vir à frente, pode ser do seu lugar e vir à frente, que nós vamos estar orando por você. Senhor, eu sei que é difícil. É difícil enfrentar algumas pedradas. É difícil continuar quando está sangrando. É difícil continuar quando a vontade é de desistir. É difícil. É difícil. Mas sem a sua presença isso é impossível. Nós só vamos continuar em pé, Senhor, se a sua presença estiver conosco. Estevão nos ensinou tantas lições de perseverança, de servir. E enquanto ele servia, pessoas eram curadas, eram libertas. Um homem, Senhor, que não se escondeu, Pai, que pregava a verdade, mesmo que isso incomodasse os religiosos. Ele foi machucado, ele foi injustiçado, mas o Senhor teve um encontro com Estevão e mudou a vida dele. Senhor, tem um encontro com essas mulheres hoje. Eu convido você a ficar de pé no seu lugar. Tem mais mulheres para vir aqui à frente. Se eu fosse você, eu não ficava aí. Porque uma palavra dessa de pedra não vai ter mais. Todas as pedras que tentaram te parar, todas as pedras que foram lançadas sobre você, e às vezes você fala assim: Senhor, por que você permitiu? Senhor, o Senhor não está vendo essa injustiça?
O Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor está vendo, mas é necessário para você poder ser revestida de poder e autoridade. O Senhor te vê, Ele te ouve, Ele sabe como você está aqui na frente. Senhor, vai tirando as armas físicas dessas mulheres, Senhor. Todo o ego, todo o orgulho, Pai. Toda a altivez de espírito, Senhor. Senhor, que o espírito dela, Senhor, ouça a sua voz, Senhor, seja conduzido pelo Senhor a partir de agora, Pai. Que as atitudes venham mudar, Senhor. Que elas possam usar armas espirituais, Senhor. Esvazia o nosso eu. Senhor, nos reveste com a sua armadura. Senhor, nos reveste com a sua armadura, porque nós não vamos parar de lutar, nós não vamos desistir. Essas mulheres carregam um propósito, Deus. Mostra nitidamente o panorama de quantas vidas serão salvas através da vida dela. É claro que o inimigo vai tentar te parar, mas o inimigo perdeu hoje. O inimigo perdeu hoje. O inimigo perdeu hoje. É um convite para se esvaziar de si. Esvaziar de si. Você consegue falar: Senhor, eu quero me esvaziar. Fala com coragem: Senhor, eu quero me esvaziar. Pai, nessa noite eu apresento diante de Ti essas mulheres nesse altar. O Senhor conhece as pedras que atingiram o coração das suas filhas. O Senhor conhece as palavras que feriram, a rejeição, a traição, Pai, as perdas, o abandono, as marcas que ninguém vê, mas o Senhor vê. Mas hoje eu declaro: essas pedras não definirão o destino dessas mulheres. Que toda raiz de amargura, ressentimento, desejo de desistir, o medo de continuar, a vontade de se vingar, Senhor. Assim como Estevão foi encontrado cheio de fé, graça, poder e autoridade, eu oro por essas mulheres nessa noite, que elas possam receber graça do alto, autoridade do céu, que saiam desse lugar parecidas com Jesus, e que respondam com graça, aonde elas respondiam ontem com ódio, que haja graça no lugar de ódio, perdão, Senhor, ao invés de revidar. Levanta mulheres que carregam a Tua presença. Senhor, não se afaste de nós, Senhor, não se afaste de nós. Nós precisamos da Sua presença, Deus. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Pastoras, por favor, unge essas mulheres. Unge para o Senhor revestir elas com autoridade, com a armadura do céu. Eu vou abraçar cada uma delas. Você que está no seu lugar, coloca a mão no seu coração. Toda resistência, Pai. Eu sei que é vergonhoso dizer que está assim. Toda resistência, Senhor, seja quebrada agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O inimigo vai recuar, ele vai perder força. Com o seu posicionamento, o inimigo perde força. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repete comigo: eu quero me esvaziar. Com autoridade, eu quero me esvaziar. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar. Eu preciso abraçar mulheres que estão feridas. Eu vou ficar aqui embaixo para abraçar você. Vai parar de sangrar hoje, em nome de Jesus. Isso vai cessar hoje, em nome de Jesus. Eu quero me esvaziar.